Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Max Madeira, professor de matemática. Trabalho com turmas de segundo ano do Colégio Estadual Minas Gerais e do Colégio Estadual Getúlio Vargas. E hoje nós vamos iniciar o trabalho das OEs, certo? Então, tanto nas aulas de segunda-feira quanto nas aulas de terça-feira, eu vou estar aqui passando, né, trabalhando alguns vídeos com vocês, fazendo um resumo, né, do que tá, do que foi, né, do que é abordado aí nessas OEs. Vocês devem ficar atentos, já que a resolução dos exercícios propostos que estão no fim, né, no final dessas OEs, é que vocês devem entregar, né, na escola para título de avaliação, ok? Então não vamos dar mole, vamos prestar atenção no vídeo, dar uma, né, para ter uma base além do que está escrito aí nas OEs e vamos passar esse primeiro bimestre aí com tranquilidade. Tudo bem? Nessa primeira aula a gente vai falar sobre conjuntos. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente pode falar sobre conjunto é que conjunto é um conceito primitivo, né, de uma teoria. Não existe definição para conjunto. Conjunto existe. O máximo que você vai conseguir me dizer, se eu perguntar o que é um conjunto para você, é você me responder palavras sinônimas da palavra conjunto. Né? Então, o que é um conjunto? Um conjunto é uma aglomeração. Aglomeração é um sinônimo de conjunto. Um conjunto é um agrupamento. Isso é um sinônimo de conjunto. Certo? Então, três elementos são primitivos aí na nossa teoria. A noção de conjunto, a ideia de elemento. Elemento é tudo aquilo que pertence ao conjunto, que está dentro do conjunto, e a própria relação de pertinência, né? Não é definida, ou seja, se eu pergunto se um elemento pertence ou não ao conjunto, você vai observar o conjunto e vai ver se o cara está lá dentro. Se o cara estiver lá, beleza, pertence. Se não tiver, não pertence. Então, essa relação de pertinência também é um conceito primitivo, certo? Bom, a gente começa aí nesse primeiro slide falando sobre a representação de um conjunto. Nós podemos representar um conjunto de três formas. Nós podemos representar o conjunto por extensão, que é a maneira mais comum, né, em matemática da gente representar os conjuntos. Né? A gente usa chaves, né, e os elementos ali entre as chaves separados por vírgula. Uma outra maneira, também bastante usada na matemática, é a representação por compreensão, onde a gente busca uma propriedade que seja de todos os elementos daquele conjunto e só deles, né, uma característica comum, como diz aí o texto, e representa esse conjunto. Mais à frente a gente vai vendo exemplos, né? Vamos falando sobre conjuntos que vão ser apresentados aí dessas maneiras. E a terceira maneira é por diagrama, aí já mais usado, né, lá na teoria dos conjuntos e na resolução de alguns problemas. Ok? Vamos lá. Conjuntos importantes, galera. O conjunto vazio, né, é um conceito bastante abstrato. Né? O conjunto vazio é um conjunto que não possui elementos, mas ainda assim é um elemento. Perdão, é um conjunto, certo? Então, e teoricamente é um conjunto muito importante, tá bom? Segundo aí, o conjunto unitário também tem uma importância teórica, então vale a pena a gente comentar, né? O conjunto unitário é todo aquele conjunto que tem apenas um elemento. E o terceiro é o conjunto universo, que normalmente vai nortear, né, a ideia da resolução de problemas, ou seja, a resolução de problemas vai estar associada a um universo de possibilidades. Esse universo de possibilidades a gente vai chamar de conjunto universo. Tá legal? Só mais um comentário aqui.
Deixa eu pegar aqui a caneta. Nós temos o conjunto vazio, que é representado, né, por esse símbolo aqui. Está bem anotado aí. E também pelas chaves, né, vazias. O erro que eu não posso cometer, tentar, né, imaginar que ao fazer isto, eu estou representando o vazio. Isso é um erro muito comum e é um erro grave, né? Na verdade, o que eu acabei de escrever aqui é um conjunto unitário, cujo elemento é o símbolo que representa o conjunto vazio. Então, cuidado, tá? Ou usa esse símbolo aqui, que é o símbolo do vazio, ou usa as chaves. Tá legal? Sem nada dentro. Beleza, vamos em frente. Aí as duas relações. A primeira, que é conceito primitivo, como eu falei, a relação de pertinência, que a gente usa entre elemento e conjunto para determinar, né, para dizer se um elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Essa é uma relação entre elemento e conjunto, a gente tem que entender muito bem isso. Sempre que eu tiver, mesmo que seja um conjunto, se eu estiver olhando para ele como elemento de outro conjunto, a relação que eu vou usar é a relação de pertinência, e aí eu vou dizer se ele pertence ou não pertence a esse conjunto, tá? Já a outra relação, a relação de inclusão, essa já tem definição, é aquela que a gente relaciona conjuntos e diz se um conjunto está ou não está contido em outro conjunto. Se um conjunto é ou não é subconjunto do outro. E aí como que está definida essa relação? Eu digo que um conjunto A está contido no conjunto B se todo elemento de A for elemento de B. Ok? Aqui a gente tem a simbologia, está contido, né? Por exemplo, eu vou dizer A está contido em B, né? Ou A não está contido em B. Porém, eu posso ler o contrário, né? Viro o símbolo aqui e digo que B contém A, ou B não contém A, que é a mesma coisa. Tá legal? Beleza, vamos lá. Então, da relação de inclusão vem a definição de subconjunto. O conjunto A é subconjunto do conjunto B se e somente se todo elemento de A for elemento de B. A gente vai dizer que A não está contido em B se a gente conseguir mostrar, né, que existe um elemento em A que não pertence a B. Tá? Algumas observações importantes. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, ou seja, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Essa também é uma afirmação bem abstrata, mas o fato, né, eu afirmar que o vazio está contido no conjunto A, qualquer que seja o conjunto A, se deve, logicamente, ao fato de que eu não consigo provar que não está, né? Porque para eu mostrar que um conjunto não está contido no outro, eu tenho que mostrar elementos nesse conjunto que não estão no outro. Mas se o vazio não tem elementos, eu não consigo mostrar que aqui no vazio, né, eu tenho elementos que não estão em A. Logo, se eu não consigo mostrar que o vazio não está contido em A, eu vou aceitar, né, que o vazio está contido em A, qualquer que seja A. Certo? Outra afirmação é que todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Claro, né? Todo elemento de A é elemento de A. Então, A é subconjunto de A, qualquer que seja A. Né? E aí, outra observação importante: se um conjunto tem n elementos, então ele tem 2 elevado a n subconjuntos. Ou seja, se um conjunto tem 3 elementos, então ele vai ter 2 elevado a 3, dá 8, né? São 8 subconjuntos. Entre eles, claro, sempre o vazio e ele mesmo. Então aqui, ó, por exemplo, nós temos o conjunto B, né? 1, 4, 6, tem 3 elementos e vai ter 8 subconjuntos. E aí eu vou poder pensar no conjunto de todos os subconjuntos. Esse conjunto aqui, ó,
ele é normalmente representado como conjunto das partes de B. É o conjunto de todos os subconjuntos de B. E a quantidade de elementos, né, desse conjunto sempre vai ser uma potência de 2. Né? No caso aqui, como o B tem 3 elementos, então ele vai ter 2 elevado a 3, 8 elementos aqui no conjunto das partes, ou seja, 8 subconjuntos. Legal? Vamos lá. A igualdade de conjuntos. Isso aí é um conceito importante na teoria dos conjuntos. Dois conjuntos são A e B são iguais se todo elemento de A também é elemento de B e vice-versa. Certo? Então, o conjunto A, por exemplo, aqui, que tem elementos 2, 4 e 6, ele só pode ser igual a um conjunto B se o conjunto B, né, se os elementos do conjunto B também forem 2, 4 e 6. Observado isso, a gente vai poder dizer que A é igual a B. Daí alguma observação, por exemplo, se eu tenho o conjunto AB, eu posso afirmar que esse conjunto ele é igual a esse aqui, ó, BA, certo? Afinal de contas, todo elemento do primeiro conjunto que eu escrevi é elemento do segundo conjunto que eu escrevi e vice-versa. Então, o que isso quer dizer? Que dentro de um conjunto não importa a ordem, né, com que eu escrevo ou com que eu apresento esses elementos. Tá ok? Essa é a diferença entre conjunto e sequência, que na sequência já tem aí a questão da ordem. Uma outra situação também que vale a pena a gente comentar é a seguinte: se eu tenho esse conjunto aqui, A, B, esse conjunto é igual ao conjunto AB. Não é? Afinal de contas, todo elemento desse conjunto é elemento desse, e vice-versa. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não preciso escrever mais do que uma vez o mesmo conjunto, o mesmo elemento, né, no conjunto. Tá legal? Uma observação aqui no slide: conjuntos disjuntos, né, o que a gente vai chamar de conjuntos disjuntos, são aqueles que não possuem elementos comuns. Né, que lá na frente, quando a gente falar de interseção, são aqueles conjuntos cuja interseção é o vazio, né? Beleza, vamos lá. E aí já chegamos nas operações com conjuntos. A união de conjuntos. Né? Se eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B e eu quero efetuar a união de A com B, então eu vou pegar todo elemento que está em A, né, e todo elemento que está em B e vou uni-los. Vou unir, o nome já diz, né? Vou unir os dois conjuntos e aí todo elemento que está em A ou está em B vai pertencer à união aí desses dois conjuntos. Então a gente tem aqui um exemplo, né? Está aqui o conjunto A, está aqui o conjunto B, a união dos dois, né? Todo elemento que está em A ou está em B não precisa estar nos dois, né? Vai estar na união. Aqueles elementos que estão nos dois, eu não preciso escrever mais do que uma vez, certo? E está bem caracterizada aqui a união dos dois conjuntos, certo? Quando eu vou falar de interseção, aí veja a diferença, né? Para estar na interseção, tem que estar no A e tem que estar no B. Tem que estar nos dois. Né? O conjunto de interseção é aquele conjunto dos elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, quando eu observo aqui o conjunto A e o conjunto B, né, eu vejo que o número 2, o número 3 e o número 7 são elementos comuns aos dois conjuntos. E aí eu formo o conjunto 2, 3, 7, que é a interseção desses dois conjuntos. Certo? Aí, como eu disse lá atrás, se não houverem, né, se não houver, desculpa, elementos comuns, bom, aí nesse caso a gente vai dizer que a interseção de A e B é o vazio, tá? Beleza.
E aí nós temos a diferença entre conjuntos. A diferença entre conjuntos, né, a diferença entre o conjunto A e o conjunto B é que só procurar, né, todo elemento que está em A e não está em B. Né, o exemplo aqui deixa bem claro, né? Eu tenho o conjunto A, tenho o conjunto B, que quem é A menos B? São todos os elementos que estão em A e não estão em B. Seria o 1, o 4 e o 5. Né? Só uma observação, se a gente pensar em B menos A, né, a história muda completamente, porque aí eu vou procurar os elementos que estão em B e não estão em A, né, que seria, no caso, o 6, né, o 8 e o 9. Não é isso? Esses são os elementos que estão em B e não estão em A. Então você vê que o conjunto A menos B é totalmente diferente, né, do conjunto B menos A. A diferença entre conjuntos não é comutativa. Eu não comentei isso lá atrás, mas a união e a interseção são operações comutativas. A união B é a mesma coisa que B união A. Né? A interseção B é a mesma coisa que B interseção A. Né? Isso já não vai acontecer com a diferença. Tá ok? Agora, no caso particular, em que A é subconjunto de B, aí nós chamamos a diferença, né, B menos A, de complementar do conjunto A em relação ao conjunto B, ou seja, o que falta ao conjunto A para que ele seja igual ao conjunto B. No caso aqui do nosso exemplo, não é possível calcular o complementar de A em relação a B, porque A não é subconjunto de B. No entanto, se a gente pensar aqui no conjunto C, vamos pensar aqui num conjunto C, 2, 3, 6, 9. Ó, conjunto C. Esse conjunto C é um subconjunto de B. Sendo assim, existe o conjunto que a gente chama de complementar do conjunto C em relação ao conjunto B, ou seja, é o que falta ao conjunto C para que ele seja igual ao conjunto B. Claro que isso é nada mais, nada menos do que B menos C, no nosso caso aí, 7, 8, né? Ok? Então, esse é o, sim se define, né, o conjunto complementar. Muito bem, pessoal. Então, passamos aí já por uma parte da nossa primeira OE. Na aula de amanhã vamos ver outra parte, né? E depois que passarmos por tudo que tem aí na primeira OE, você já sabe que tem lá as suas atividades, né, para resolver, tá bom? E depois entregar na escola. Um grande abraço e até a aula de amanhã.